boa tarde a todos. Então, eu sou a professora Cláudia Vargas, eu sou professora associada no Instituto de Biofísica do Centro de Ciências da Saúde. Queria agradecer muito o convite do professor Maxwell e da professora Juliana para contar para vocês um pouquinho do que eu venho desenvolvendo aqui no Instituto e também em parceria com o grupo de neurociências em Lyon, onde eu desenvolvi uma boa parte do trabalho que vou mostrar hoje. Bom, na verdade, isso é um exercício transdisciplinar, né? Uma aventura assim, que a gente já vem se propondo a fazer, muito incentivado pelo professor Bevilacqua, né? Dentro do Espaço Alexandria. E a ideia é justamente tentar criar pontes, né? Pontes do saber, né? Entre nós, quer dizer, pontes interdisciplinares, que a gente possa avançar passos mais largos, né, em questões de interesse compartilhado, né? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as bases neurofisiológicas, né, do que a gente chama de plasticidade cerebral hoje, né, o nosso jargão em neurociências, né? Como é que essa plasticidade pode ser modificada, né, em diversos contextos, né? Então, meu domínio de conhecimentos é controle de movimentos, né? E eu me interesso, então, por como é que o controle de movimentos pode ser afetado, pode ser modificado em função de lesões do sistema nervoso central e periférico, né? Então, a plasticidade é um conceito que é definido, conceito muito amplo, né, quase um grande guarda-chuva hoje em neurociência, é definido como sendo a capacidade de se modificar em função da experiência, né, em função de lesões também, né, sejam lesões periféricas, como é o caso de amputação traumática, né, ou lesões centrais, como é o caso de um acidente vascular cerebral, por exemplo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que nós investigamos com amputação traumática. Então, essa é uma ilustração que foi retirada do arquivo Penfield, lá de Montreal, né? O Penfield foi um neurocirurgião muito famoso, né, muito reconhecido, por conta especialmente dos estudos que ele fez em pacientes que sofriam de epilepsia grave e que nos anos 50 eram tratados pela retirada da região do foco epilético no sistema nervoso central, né? E então o Penfield teve acesso a um grande número de pacientes desse tipo, né? E ele aplicou um protocolo que já vinha sendo utilizado em modelos animais esporadicamente humanos, mas ele fez isso de maneira sistemática, que foi fazer estimulação elétrica de regiões do córtex cerebral humano, né? E investigar o que essa estimulação elétrica provocava nesses pacientes, né? Essas eram cirurgias que eram feitas com os pacientes acordados, né? Porque eles precisavam relatar. Na verdade, a busca do foco epilético era justamente para evitar que a cirurgia afetasse alguma parte do tecido cerebral mais vital, como regiões da fala, né? Então, ele aproveitou essa ocasião, né, para fazer um mapeamento sistemático das regiões em torno dessa área que nós chamamos de subcentral, né? Então, em torno dessa região, ele mostrou que à frente do subcentral era possível evocar movimentos, né? Então, a estimulação elétrica dessa região provocava movimentos da mão, da face, de membro inferior sistematicamente. E atrás do subcentral, né, na região já parietal, ele evocava sensações da pessoa, né? Então a pessoa tinha sensações de partes do corpo mediante estimulação. Então, isso foi para os livros textos, né, e é conhecido hoje como sendo representação topográfica, quer dizer, mapas, né, tanto sensoriais, que está ali, então, isso aqui é uma ilustração, né, que representa então, o córtex sensorial humano, né, e mostrando então como é que cada porção, né, cada região que é estimulada eletricamente pode produzir uma sensação naquela porção do corpo. Então essa nós chamamos de topografia, né, uma organização topográfica, tanto no córtex sensitivo quanto no córtex motor. Então ali à frente do sulco central, mesma coisa, você estimula eletricamente e evoca movimentos, né,
E esses movimentos eles estão ordenados de uma certa maneira, né? De modo, por exemplo, que a região de representação da mão, ela está próxima, né, localizada próxima à região de representação do antebraço, do braço, do tronco, né, membro inferior, então nas regiões mais mediais, né, do sul central do membro inferior, e mais lateralmente a gente teria a representação da face. Está claro isso? Vocês me interrompam, por favor, quando não ficar claro, se tiver alguma dúvida, tá bom? Essa representação ela é distorcida, né? Então temos muito mais tecido cortical, né? Neurônios ocupados em computar, em processar informação referente à mão e face em relação ao tronco. Né? Então isso também é um fenômeno interessante, né? Quer dizer, que é interpretado como sendo realmente que é mais fortemente relevante em termos de processamento cortical, né, para nós humanos, né, se refere, está hiperrepresentado, digamos assim, tanto no córtex sensorial como no córtex motor primário, nessas regiões. Essa é uma fotografia do Penfield, uma figura muito simpática. Então, aqui é só uma ilustração, né, para mostrar que quando se trata então, dessa região em torno do sulco central, nessas áreas primárias sensório-motoras, como eu disse anteriormente, eu teria uma representação do antebraço, da mão e da face localizadas lado a lado. Né? E a pergunta que se colocou, né, já há alguns anos é se essas representações estão ordenadas no adulto dessa maneira são modificáveis pela perda de uma parte do corpo, como por exemplo uma amputação. Então, uma maneira da gente estudar isso contemporaneamente, sem precisar de trabalhar com pacientes, né, quer dizer, sem abrir o crânio de um paciente e fazer essa investigação, é utilizando uma técnica chamada de estimulação magnética transcraniana. Então, basicamente, essa é uma abordagem experimental que permite a gente de produzir uma estimulação no escalpo do voluntário, né? Essa é uma estimulação de alta intensidade, em torno de 2 teslas, com uma duração bem curtinha, de 0,2 milissegundos. E quando essa estimulação é aplicada na região do córtex motor primário, ela evoca então a ativação dos neurônios nessa região e produz também a ativação da via de conexão direta entre o córtex e os músculos de interesse, a via córtico-espinhal. Então, usando essa abordagem experimental, o grupo do professor Leonardo Cohen mostrou nos anos 90 que toda vez que eu aplico uma estimulação elétrica, né, num músculo, na região cortical correspondente a um músculo são, como é o caso do que está representado aqui, então nesse caso estava se registrando o potencial evocado no músculo deltoide, certo? Então era um paciente amputado, um lado estava íntegro e o outro tinha uma amputação no nível alto. Né? Então o que ele verificou? Que o potencial evocado do lado são era pequeno, né? Quer dizer, tinha uma pequena ativação, mínima ativação no músculo de interesse. Enquanto que o potencial evocado motor na região cortical que representava o membro que tinha sido amputado era de grande amplitude, de grande magnitude. Né? Então, a ideia que se extraiu desses trabalhos é que, após a amputação, quer dizer, então isso seria a representação, né, de uma região sensório-motora numa pessoa normal, né, num voluntário controle, e que após a amputação, após a perda da representação da mão, né, os músculos remanescentes, os músculos do coto se expandem, ocupando o que seria o território original da representação da mão, que agora não está mais presente ali fisicamente na topografia cortical. Faz sentido para vocês? Então, deixa eu passei rápido aqui. Então, na verdade, o que o grupo do Cohen mostrou, boa tarde, é que a representação cortical do coto, né, se expande agora ocupando o que seria o território de representação da mão. Tudo bem?
Então, essa é uma evidência de que existe reorganização no córtex, né, através dessa técnica. Se mostrou que o córtex se reorganiza, os territórios que eram originalmente devotados à mão agora passam a ser, quando eu estimulo elétrica, por intermédio da estimulação magnética transcraniana, eu estou agora recuperando potenciais no coto, certo? Essa é a evidência de reorganização cortical de plasticidade, portanto, no sistema após uma lesão periférica. É interessante que os primeiros estudos com esses pacientes amputados, as primeiras evidências clínicas de reorganização vieram de estudos com pacientes, né? Estudos clínicos com pacientes pelo grupo do Ramachandra. E muitos desses pacientes relatavam sensação fantasma naquela parte do corpo que desapareceu. Então isso também é uma coisa muito comum, né, nos pacientes com amputação de membro superior ou inferior contarem: não, eu continuo sentindo aquela parte do meu corpo, né? Ela está presente, né? Então isso também foi interpretado como uma evidência de que algo se passava no córtex, né? Quer dizer, que essa sensação ela poderia, na verdade, ser um produto, uma derivação dessas reorganizações corticais, né? De fato, se nós estimulamos, usando a estimulação magnética transcraniana, se a gente estimula a região de representação do coto nesses pacientes, é possível evocar essas sensações fantasmas. As pessoas sentem os dedos se movendo, os dedos amputados se movendo, né? Então isso sugere que, embora haja essa grande reorganização, né, embora a representação no córtex tenha se reduzido, ela continua presente, né? Quer dizer, os circuitos de representação daquela parte do corpo, daqueles movimentos, continuam presentes centralmente. Não somente elas continuam presentes centralmente, tudo bem? Como também elas parecem se expressar, né, fisicamente por intermédio dos músculos remanescentes, dos músculos do coto. Então, por exemplo, num paciente que tem uma amputação de braço, né, e você registra a atividade eletromiográfica do músculo do coto, né, você pede para o paciente, por exemplo, fazer um movimento de flexão, extensão do cotovelo, e você vai encontrar, então, atividade nos músculos normais, né, nos músculos que participam daquele movimento. Então, flexão, extensão do cotovelo, ativação do bíceps, do tríceps, do deltoide preservados, né? Se agora, para aquele mesmo paciente com amputação, você pede para ele mover a mão fantasma, a abertura e fechamento da mão fantasma, você tem recrutamento daqueles mesmos músculos do coto, mas com um padrão eletromiográfico muito diferente, distinto daquele que você observa quando ele é solicitado a fazer o movimento de flexão e extensão. Então, essa é uma evidência de que essa reorganização, né, aqui o terceiro exemplo, então, né, de flexão e extensão do polegar, e isso é bem evidente, né, no bíceps, quer dizer, a musculatura do coto, né, responde a um comando motor, né, de execução do movimento fantasma de uma maneira peculiar, particular, relacionada com o comando motor que o próprio que o voluntário está emitindo para o músculo, certo? Então, isso refletiria, né, essa reorganização cortical, e refletiria o fato de que aqueles repertórios motores da mão amputada agora se utilizam, né, da musculatura, dos comandos motores relacionados com a musculatura preservada para se expressar, digamos assim, né? Então isso para as pessoas que pensam em termos de prótese mioelétrica e estão acostumadas a utilizar a atividade eletromiográfica do coto para comandar uma prótese, por exemplo, faz muito sentido, né? Quer dizer, que a expressão daqueles movimentos do comando motor que o voluntário vai poder fazer agora, ela se reflete sobre a própria atividade eletromiográfica da musculatura do coto de uma maneira distinta, né, para cada movimento que a pessoa poderia fazer. Estou com uma dúvida, como é que vocês estão medindo aqui no coto? Nos músculos do coto, no caso. Eletromiografia de superfície. Isso.
Isso. Então ela lê um somatório dos sinais do que está aqui embaixo. Isso. Quando você fala abrir e fechar a mão, flexão e extensão, nesse resultado vocês conseguiam separar exatamente o músculo que faz a flexão, a extensão? Na verdade, não assim, dá, né? a gente escolhe a priori o músculo que a gente está estudando. No caso, eu coloquei os meus eletrodos no bíceps e no tríceps e no deltoide. E mede, mas você pede uma soma, né? Você mede o sinal, o resultado lá, ele é a soma de vários eu meço uma soma, potenciais aqui. Digamos, do bíceps, né? Várias fibras aqui. Isso. Mas eu posso pode localizar um determinado músculo. Não foi feito nada com agulha, não, né? Não, ou esses com arame, trabalhos, não esses estudos não são feitos com agulha, não são invasivos. Mas seria interessante, né? Quer dizer, sua expectativa é que pudesse haver subgrupos de fibras participando de cada uma dessas atividades. Porque a gente tem um somatório lá na saída, né? E eu trabalhei um pouquinho com a parte de locomoção, a gente tinha nos membros inferiores, e a gente via essa soma, né? Ainda mais quando vem para cá, que eu tenho músculos aqui, tem por trás, e a gente começa a pegar um pouco desse resultado. Sim, então eu acho que tem duas questões no seu comentário, né? Um é que, no caso de um músculo como o bíceps, né, que é um músculo que tem um ventre muscular bem definido, então a gente assume que está realmente mais localizado no bíceps. Então, isso acho que é verdade, que para alguns músculos, por exemplo, os músculos do antebraço, aí você tem várias camadas musculares, você coloca o seu eletrodo na superfície, tá pegando os flexores da mão. Isso aqui, esse pessoal está trabalhando. Exatamente, isso. Mas tem uma questão na sua pergunta que é muito interessante, que é a possibilidade, né, de algumas unidades motoras dentro desse músculo, quer dizer, alguns grupamentos de fibras estarem trabalhando, né, em nome da flexão e extensão, e outros grupamentos de fibras estarem trabalhando em nome dos movimentos fantasmas, que agora se expressam por intermédio do que sobrou é a representação do coto. Eu, por exemplo, abro e fecho a minha mão aqui, eu não tenho grande mudança. Isso aqui não é um EMG, né? É só uma outra mão em cima. Mas você não percebe você sente a ação, mas não é a mesma coisa que uma flexão, uma extensão. Essa que é a minha... Toda razão. Então, esse que é o ponto. É que isso é você, né? No caso de uma amputação, que eu não coloquei o grupo controle aqui, mas no caso de uma amputação, a abertura e fechamento da mão, como você disse muito bem, não recruta o bíceps em condições normais. Muito menos, né, quando eu faço esse movimento aqui, né, minimamente. Então, esse é um exemplo de que algo está se passando em algum nível do sistema motor que é indicativo de uma reorganização induzida pela amputação. Essa amputação foi onde? No caso desse paciente, é uma amputação abaixo do cotovelo. Abaixo do cotovelo. Aqui. Sem musculatura. O bíceps não foi mexido pela amputação. Isso. Mas existem casos, né, de amputações mais altas, e aí, no caso, a gente vê que a reorganização vai ocorrer para a musculatura que está próxima, né, à amputação. Por isso que ele tem a flexão tão bem definida. Isso. Tudo bem? Bom, então, nos amputados traumáticos, né, existem essas evidências que eu mostrei para vocês, mostrei um pouquinho das evidências, na verdade, que fala a favor de que existe uma representação cortical, né, remanescente, que pode ser evocada ou pela estimulação magnética, né, ou muito indiretamente se eu peço para o sujeito voluntário realizar um movimento imerso, né, um traço remanescente do bíceps, né, mas ela não ela está embutida agora, ela está escondida dentro das representações do coto, né, quer dizer, ela parece se expressar, o fantasma parece se expressar através das representações de movimento do antebraço. Existe um outro tipo de patologia, né, associada à lesão periférica, que é a agenesia de um membro. Quer dizer, o que se passa no caso de uma pessoa que nunca teve
teve um membro mal formado, né? Quer dizer, que nunca teve um braço e uma mão, né? Ou uma mão. Né? Como é que essas representações corticais elas são afetadas pela agenesia? Né? Então, no caso desses pacientes, o que se mostrou por intermédio de estimulação magnética é que, contrariamente aos amputados traumáticos de amputação tardia, não é possível evocar nenhuma sensação de movimento, né, quando você aplica o pulso. Né? Então, é como se realmente, nesse caso, não existisse um traço, um resquício, né, de representação que pudesse ser evocada pela estimulação. E a gente, junto com essa parceria com o grupo de Lyon, Fernanda Tovar e Érica Rodrigues têm investigado, então, a reorganização anatômica associada à agenesia, né, a não formação do membro. Então, elas estão trabalhando com métodos anatômicos para investigar se a substância cinzenta na região de representação da mão contralateral, então, o membro que é mal formado, sofre alteração diferente, portanto, de um grupo controle, né? E elas verificaram que, de fato, né, esses pacientes que não têm uma mão formada têm uma diferença estrutural anatômica, né, tem uma redução da espessura cortical, da substância cinzenta, né, em comparação tanto com os amputados tardios quanto com os controles. Então, nesse caso, é uma alteração, né, dessa representação cortical que é muito mais dramática. Né? Acho que esses dados falam a favor disso. Né? Elas estudaram também se a agenesia afeta a organização dos tratos, da substância branca, da maneira como os tratos no córtex estão organizados. Elas têm evidências nesse sentido, né, de que então a amputação, a agenesia, né, é uma situação especial de plasticidade para o sistema, quer dizer, falando a favor de que são situações diferentes de reorganização, né? Aquela que é induzida no nascimento versus uma reorganização induzida tardiamente num adulto. Né? Quer dizer, no primeiro caso você tem realmente uma alteração estrutural muito mais pronunciada, né? Muito evidente em relação à condição de lesão tardia. Né? Então, como eu disse, só um resuminho aqui, não tem evidência, então, de representações remanescentes, fantasmas, né, nesses pacientes que nunca tiveram membro, e existem evidências de alterações estruturais bem pronunciadas nesses pacientes. E aí a terceira questão que eu queria trazer para vocês é o quanto essas representações podem ser revertidas, né, se elas podem ser revertidas, o quanto elas podem ser revertidas no caso, por exemplo, de nova informação periférica. E nesse caso a gente está falando de um transplante de mãos de doador. Né? Então eu tive ocasião de participar em Lyon com um grupo de pesquisadores e de médicos que foi pioneiro no transplante de mãos. Né? Então, essa é uma ideia antiga, né? Essa é uma pintura do Fra Angélico nos anos 1500, no final da Idade Média, ilustrando o Cosme Damião fazendo o primeiro transplante de membro inferior num nobre da corte. Quer dizer, então, essa é uma ideia que já está no consciente das pessoas da nossa cultura já, né, muitos centenas de anos, mas ela só se implementou verdadeiramente, né, como um protocolo experimental a partir do final dos anos 60. Houve uma primeira tentativa em 64, mas essa cirurgia, ela, como qualquer cirurgia de transplante, ela depende ela teve que esperar o desenvolvimento de toda um componente de imunologistas, né, que desenvolveram mecanismos de regulação da rejeição do transplante. Né? Quer dizer, então, como um transplante de órgãos internos, né, fígado, rim, o transplante de mãos também é dependente de uma manutenção, um tratamento prolongado com remédios antisupressão. Então, isso é só aqui um histórico das primeiras tentativas. Né? O grupo de Lyon foi o primeiro a fazer o transplante unilateral, mas esse primeiro paciente não quis ficar com a mão, né? Então foi amputado novamente.
E aí eles resolveram, então optaram pelo protocolo bilateral, quer dizer, eles só fazem transplante em pessoas que têm amputação bilateral. Eu acho que é mais ou menos óbvio, né, que a gravidade do problema com o paciente amputado bilateral e a vontade de seguir todo um protocolo de acompanhamento que é muito rígido, enfim. Né? E então o grupo que fez esses transplantes e também avaliou, né, os primeiros ganhos funcionais foi liderado pela professora Ângela Sirigu. O Dr. João Michel de Bernard é o chefe da parte cirúrgica e eles foram idealizados e realizados pelo Dr. Pascal Giroux. Então, esse foi o estudo que foi feito no primeiro paciente transplantado, foi um estudo que foi feito utilizando ressonância magnética funcional. Basicamente, o que se fez foi fazer uma avaliação dentro da máquina de ressonância, investigando, então, a atividade metabólica na região de representação do córtex motor primário, né, à direita e à esquerda, quer dizer, para a mão direita e para a mão esquerda, antes da cirurgia de transplante, aqui representado em vermelho, e 6 meses após a cirurgia em azul, e em verde a superposição dessas ativações. Né? Então, o voluntário era colocado dentro da máquina de ressonância e solicitado a fazer movimentos de flexão da mão. Antes da cirurgia, ele foi solicitado a imaginar esses movimentos de abertura e fechamento da mão. E essa, então, foi a primeira evidência de que havia uma reorganização induzida pelo transplante, um deslocamento das atividades, né, da atividade associada ao movimento da mão, nesse primeiro paciente. Né? Ficaram muitas questões abertas nesse primeiro estudo, que nós tentamos, então, investigar num segundo paciente. Então, entre elas, né, a gente, olhando para os mapas de ativação, a gente tem uma impressão de que o grande território cortical que é recrutado após o transplante. Então, havia essa pergunta de se quão específica é essa reativação após o transplante e o quanto ela se relaciona com o ganho funcional. Então, o paciente que nós acompanhamos, utilizando agora a estimulação magnética transcraniana, que eu falei um pouquinho para vocês no início, era um rapaz jovem, também tinha amputação bilateral e foi transplantado em 2003. Nesse caso, nós também fizemos uma investigação com um grupo de controles e um grupo de pacientes amputados. Então, nesse caso, os resultados que eu vou contar para vocês se referem, então, a potenciais mudanças na representação então, do bíceps, né, dos músculos flexores da mão, que nós chamamos de extrínsecos à mão, né, e os músculos que pertencem, então, ao grupo de músculos que nós chamamos de intrínsecos à mão. Então, a origem e terminação está contida na mão. No caso do nosso paciente, os músculos intrínsecos são aqueles que ele recebeu do doador. Então, esses são os músculos, digamos, que a gente esperava acompanhar a evolução mais diretamente após o transplante. Uma ideia do protocolo experimental que nós usamos, então, nós fizemos o registro, como eu falei, no bíceps extrínseco, o flexor dos dedos, que é um músculo extrínseco também, a mão, e os músculos intrínsecos, o opositor do polegar, o flexor do dedo indicador e o adutor do dedo mínimo. Aqui é um protocolo mais ou menos técnico do tipo de aquisição que a gente faz. E nós usamos um software que foi desenvolvido da Bélgica para fazer agora os mapas de representação cortical. Né? Então, para cada pontinho desses aqui, né, nós aplicamos um pulso de estimulação, né, na região correspondente à representação de cada um daqueles músculos que eu falei para vocês. A gente obtém um valor do potencial evocado motor e esse valor ele é computado, então, ponto a ponto, e nós fazemos uma interpolação desses valores e a gente obtém, então, um mapa de representação no córtex referente àquele músculo que eu estou registrando na periferia. Faz sentido?
Então, nós testamos um protocolo que a gente chama de longitudinal, quer dizer, eu testei antes da cirurgia, testamos antes da cirurgia, 11 meses antes, e depois 2, 10, 17, 26 meses depois da cirurgia. E como eu disse, né, o foco principal era na musculatura intrínseca da mão. 2 meses depois da cirurgia, a gente ainda não encontrava nenhuma resposta no córtex, né, nenhum pulso que a gente aplicava no córtex evocava um potencial na mão transplantada. Nós começamos a ver resposta 10, 17 e 26 meses depois da cirurgia. Então, esses resultados eles são ilustrados aqui. Aqui seríamos um hemisfério, né, correspondente ao lado esquerdo, né, a mão esquerda, e os mapinhas de representação do adutor do dedo mínimo, do flexor do dedo indicador, do opositor do polegar longitudinalmente, então 10, 17, 26 vezes. E dos extrínsecos, então, o flexor, o bíceps e o músculo da face zigomática. O que a gente viu, né, nesses resultados? Que a partir de 10 meses, né, a gente começa a ter uma representação robusta, né, da mão do doador no córtex motor da pessoa que recebeu a mão, né, que é bastante estável. E uma coisa que foi interessante foi que a representação dos músculos do coto, né, nesse caso do bíceps, né, e também a representação da face, que está fisicamente lá no córtex motor em proximidade com a representação da mão, foram se reduzindo em área ao longo do tempo. Então a gente tem o surgimento da representação da mão do doador, a expansão dessa representação que se correlaciona, que convive, né, com a redução da representação da musculatura do coto, né, que eu contei para vocês que era expandida pela adaptação. E como é que era isso é um potencial evocado, né? Você estimulou magneticamente e mediu alguma coisa na mão doada. Isso. Como é que era o controle de movimentação da mão doada nessas mesmas fases? Então, infelizmente, eu não tenho o resultado funcional fase por fase. O que eu vou mostrar para vocês é um resultado de 3 anos depois dessa evolução, como é que ele, né, o ganho funcional, quer dizer, como é que ele realiza tarefas finas agora. Já vou mostrar. Então, esse são os mapas, né, corticais para o hemicorpo direito, né, quer dizer, para o lado direito, a gente não teve uma evolução temporal tão bonita quanto para o lado esquerdo. Então, por exemplo, a representação da musculatura intrínseca, ela só ficou realmente mais robusta, mais evidente, 26 meses depois do transplante, 2 anos depois do transplante. E a representação, o nosso outro indicador de que a reorganização ia no sentido do ganho funcional, do bíceps e do zigomático, continuou expandida para o lado direito. Então, nós inicialmente pensamos que isso pudesse ter uma relação com a cirurgia, né? Vai ver que a equipe que fez o transplante do lado direito era menos proficiente do que do lado esquerdo, né? O paciente era um paciente destro, fortemente destro. Eu vou mostrar para vocês que ele, depois da cirurgia, começou a preferir usar a mão esquerda, né? Que é uma coisa, assim, surpreendente biologicamente. Então, nós resolvemos testar aquele primeiro paciente que tinha passado pelo protocolo de ressonância funcional, cujos resultados eu mostrei para vocês anteriormente. E foi a nossa surpresa, quer dizer, esse é um teste único, né? Isso foi 4 anos depois do transplante. Nossa surpresa foi que ele tinha um padrão global semelhante, ou seja, a representação para a mão, para o hemicorpo esquerdo, né, ela era muito mais semelhante ao de um grupo controle, de uma pessoa não operada, não amputada, né, em relação ao lado direito. Né. Algum dos músculos da mão direita a gente não conseguiu evocar, né, não conseguiu evocar nenhum potencial, e a representação do bíceps era bem expandida do lado direito também. Então, pode ser, esse era um paciente destro também, né, pode ser que haja algum constrangimento em termos de plasticidade, né, que pudesse estar relacionado com o fato,
né, da dexteridade. Né? Então, isso é uma coisa que a gente... É uma especulação, né? A gente tem 2 casos, ainda teria que se explorar um pouco mais. Mas fala pra gente, né, de que pode ser que hajam constrangimentos, né? Quer dizer, regras de reorganização dessa plasticidade que a gente ainda não consegue explorar completamente, mas que estão presentes e que podem ser importantes, né, na hora da gente propor protocolos e, né, enfim. Tomara que eu consiga fazer o videozinho funcionar. Não deve funcionar não, porque estava no teu computador o vídeo. Né? Não, eu passei a pasta toda. Deveria funcionar. Deixa eu tentar rodar por aqui. Então, esse foi um vídeo que foi feito 3 anos e meio depois da cirurgia. Né? Então fica bem evidente, a gente vê, né, a diferença do braço dele em relação ao doador. Ele alcançou então uma funcionalidade, uma dexteridade muito grande, né? E é interessante que a gente vê que vai ter um momento em que ele tem que fazer uma tarefa mais fina, né, com a mão direita, e ele transfere para a mão esquerda. Aqui nesse momento. Então, em relação à sua pergunta, né, da avaliação da funcionalidade, na verdade a gente tem essas evidências por filmagem, mas não temos uma medida quantitativa mais fina do ganho funcional. Isso foi uma grande frustração para nós, porque você trabalha numa equipe muito grande, né, e as coisas são divididas, e quando a gente foi realmente computar, né, todo o resultado, a gente não teve uma... Mas assim, acho que o vídeo é muito autoevidente, né, de que tem grandes, assim, né, tem um impacto funcional muito, muito relevante. Mas essa é uma das questões que eu acho que precisa muito ser desenvolvida, né, quer dizer, na área clínica, essa questão da quantificação do ganho, seja pela cinemática, ela ainda é incipiente, não é uma coisa... As pessoas trabalham com escalas funcionais, trabalham com, né, medida de força do músculo, mas isso não é suficiente para a gente poder... Bom, agora ele resolveu começar com as vezes. Bom, então, só para a gente fechar, né, essa ideia de que é possível, né, o córtex motor da pessoa que recebeu a mão parece, né, falar muito bem com a mão que ele recebeu, né, quer dizer, existe uma via de comunicação direta com um device, que no caso é uma mão viva, né. E a gente tem esse resultado, como eu contei para vocês, que parece ser distinto do lado esquerdo para o direito, mas ele precisa ser mais investigado em mais pacientes, enfim, né? Então, só para terminar, esses são estudos que eu contei até agora que foram feitos na sua grande maioria em Lyon, né? Mas a gente está montando agora um núcleo de pesquisas em plasticidade no Instituto de Neurologia Deolindo Couto. Então, nós conseguimos agora um recurso da FAPESP, estamos montando um laboratório de avaliação funcional de pacientes no Deolindo Couto. Basicamente, né, nós... Vou passar mais rápido aqui. Nós trabalhamos num projeto em parceria com o professor Márcio Nogueira, com pacientes com lesão central. Estamos trabalhando também em colaboração com o grupo do Hospital Universitário com pacientes que têm Hansen e que passam por cirurgias de reconstrução nervosa. Isso é um trabalho bem interessante, que eu acho que está muito rico, assim, tem resultados. A gente está com pouco tempo, eu não vou falar muito sobre isso hoje, mas numa próxima ocasião. E nós temos trabalhado em parceria com o grupo da matemática da USP. Estamos com
um financiamento CAPES no FIC com o grupo da Holanda, tentando agora explorar um pouco mais o que seriam esses mecanismos de plasticidade que estão por trás desses modelos que eu trouxe para vocês, né? Então, do amputado, do paciente que tem... Então, um dos nossos interesses principais hoje em dia é com os pacientes que têm avulsão do braço, quer dizer, isso é muito comum em acidentes de motocicleta, né? Tem tantos motociclistas hoje em dia nas grandes cidades e muito frequentemente, né, com uma queda, você tem uma desconexão nervosa do braço. Então, o braço fica completamente imobilizado, né, sem conexão com os centros superiores, a pessoa perde sensação. Existem hoje algumas cirurgias de reconstrução nervosa, principalmente de inervação do bíceps, né? Então, a gente está se associando com colegas cirurgiões e com uma equipe de fisioterapia para estudar reorganização antes dessas cirurgias, após as cirurgias, enfim, tentar desvendar um pouco mais o que seriam essas regras de plasticidade, né? Então, acho que era isso que eu tinha para contar para vocês.